Tem um minuto. Então aproveito para desafiar o cérebro. A secção de jogos do público foi renovada e está cheia de desafios que puxam pela lógica e pelo vocabulário. Experimente o novo jogo Sopa de Letras com sabor à atualidade. Um passatempo em que as palavras vêm diretamente das notícias do dia. Faça uma pausa inteligente em público.pt/jogos. No último episódio de Alcafaz. Deram-me o comboio de Alcafaxe e passou-me aqui o de Nelas. Por isso, eles vão se encontrar entre Alcafaxe e aqui a passagem, vai haver um acidente. A 11 de setembro de 1985, os chefes das estações de Alcafaxe e de Nelas acabam de dar conta de que mandaram um comboio contra o outro numa linha de via única. E não é possível contactar os maquinistas. As guardas de passagem de nível são a última esperança. Elas têm o poder de parar os comboios erguendo a bandeira vermelha desenrolada em sinal de paragem e, quando há tempo, colocando petardos na via. Mas quando tentam contactá-las, é já tarde demais. A minha mãe ligou para a estação. Então deram-me o comboio de Alcafaxe e já aqui passou de Nelas. E o chefe da estação disse assim: estamos desgraçados. Os maquinistas fazem uma viagem de pura rotina. Ambos pensam que está tudo bem, os chefes das estações deram-nos sinal de partida, pelo que a linha só pode estar livre até à estação seguinte. O maquinista do comboio regional vindo da Guarda sabe que devia ter cruzado com o Internacional em Mangualde, mas está convencido que o cruzamento mudou nesse dia e vai ser em Nelas. Já o maquinista do Internacional espera que o cruzamento seja em Mangualde. Os dois comboios transportam cerca de 400 passageiros. Naqueles minutos, os ferroviários estão em pânico perante o acidente inevitável. O acidente acontece às 18h37. E via-se uma chama grande, um clarão muito grande. Sentiu-se mesmo um vulcão a arrebentar o tanque de gasóleo ou o que foi. As pessoas a gritar e a saírem dos comboios para fora. E agora? E onde está o meu menino? Eu tenho que o procurar. Do Jornal Público, em parceria com a Antena 1, este é o podcast Alcafaz, o maior acidente ferroviário de Portugal. Esta é uma série de 3 episódios que conta a história de Ana Paz, de Adão Oliveira, de Alberto Grossinho, de José Sá ou de Maria Alice e de tantos outros nomes que se cruzaram com a história no maior acidente ferroviário em Portugal. Eu sou o Ruben Martins. Segundo episódio, o acidente. O desastre ferroviário deu-se em Moimenta do Dão, junto à estação de Alcafaz. Chocaram de frente estes dois comboios. O segundo comboio, quando descarrilou, incendiou-se. O incêndio alastrou a um pinhal próximo. O acaso não permitiu que o Internacional 315 e o Regional 1324 se encontrassem numa reta. Nesse cenário, os maquinistas teriam tido tempo para fazer uma frenagem de emergência. Talvez assim o acidente pudesse ter sido mitigado, mas aconteceu tudo demasiado rápido. Diz o relatório do acidente. Face ao traçado da via no local do acidente, a comissão de inquérito chegou às seguintes conclusões. Foi cerca de 200 metros o espaço que separava os dois comboios quando os seus maquinistas se avistaram. Face à posição final em que se encontrava o material acidentado, o choque foi ao ponto quilométrico 122-160. O comboio internacional percorreu cerca de 120 metros desde que o seu maquinista viu o comboio regional. Quando embateu, circulava a 120 km/h. Já o regional andou 80 metros, circulando a 80 km/h. O tempo entre o momento em que os maquinistas se viram e o embate foi cerca de 3,6 segundos. Fazemos um teste e metemos um cronómetro. Contamos 3,6 segundos. Foi este o tempo que os maquinistas do Internacional e do comboio regional tiveram para ver o comboio que se aproximava em sentido contrário. Eu apercebi-me que aquilo, qualquer coisa que chocou, que fez um grande estrondo no comboio e as malas caíam. E vi depois muito fogo. E o comboio começou a abrandar e
E assim uma chama grande, um clarão muito grande, e disse para a minha mulher: o comboio vai abrandar ali um incêndio. Quando os comboios chocaram uns com os outros, começámos a ver o barulho de maltas a gritar, as pessoas a gritarem, a saírem dos comboios para fora. Ouvimos Maria Alice e José Sá, de Falorca de Silgueiros, no concelho de Viseu. Como contámos no último episódio, tinham embarcado na estação de Nelas em direção à França. Ia com eles o filho de 4 anos. Por sorte, embarcaram numa das últimas carruagens do Internacional. Ainda assim foram momentos de aflição. A nossa carruagem foi a última a virar-se. E quando ela virou, ficou encostada lá um pinheiro e também lá ia um rapaz chinês. O rapaz desapareceu logo por a janela, saiu. Aquilo já estava a começar a arder, já havia fumo. José preocupou-se em salvar a família e ficou para trás. Depois eu disse à minha mulher: sobes para cima ao comboio que eu chego com o garoto. Lá o garoto tinha 2 anitos. 4. Ou 4 anitos. E então eu cheguei no garoto e ela também saiu depois. Eu depois para sair já foi assim um bocado mais complicado, porque já estava a ficar muito com fumo. Mas lá consegui e saltámos para fora, e assim que saltámos já subia gente a berrar, uns a arderem, outros tudo aquilo foi uma catástrofe. Eu até tenho uma vaga ideia de que já havia ambulâncias e um helicóptero lá quando nós saltámos. Que vi logo ali muita coisa, muitas ambulâncias, mas isto também eu posso estar agora enganada e que tenha sido mais tarde, mas acho que não. Eu acho que eles aperceberam que aquilo ia acontecer e que havia logo ali socorro. E olha, vimos aquele cenário que nunca nos sai da cabeça. Duarte Santos Correia, de Canas de Senhorim, era imigrante na Alemanha e também viajava no Internacional naquele 11 de setembro de 1985. Deveria mudar de comboio em Andaia e Paris, mas não passou do ponto quilométrico 122.160 da linha da Beira Alta. Naquele momento eu acho que fiquei um bocadinho desmaiado, porque o estrondo foi muito grande e sentiu-se mesmo um vulcão a arrebentar o tanque de gasóleo que foi. E o corredor já estava a arder e faltavam poucos minutos para eu ficar lá dentro queimado. Nada do que viveu o preparou para aquele momento, mas no meio da confusão conseguiu tirar um casal do meio das chamas. Minha carruagem ficou contra 2 pinheiros virados para cima, para uma janela para cima, e então eu saía quase queimado. Eu puxei o casal cá para fora e assim foi a minha vida. E eu tinha vindo de fora da África, tinha pressão física boa, que arranquei o casal cá para fora e prazo de segundos, só quem visse. Para ver se salvava a pessoa, mas não consegui salvar ninguém mais. Glória Ferreira, que já tínhamos ouvido no último episódio, seguia no mesmo comboio com o sobrinho. Tinha embarcado no Porto, ia para a França. Ia de olho nos miúdos que brincavam no corredor junto à janela. Eu não me apercebi que aquilo era um acidente. O choque deve ter sido tão grande que eu não me recordo. Quando eu vejo o fogo, a bagagem, debaixo daquela emaranhada de bagagem, o fogo de um lado, bagagem em cima da gente, eu acordei daquilo tudo. Foram minutos de pânico. Naquele momento, Glória pensou que não iria sobreviver. Sou uma mulher de muita fé. Fechei os olhos, passou-me na mente um filho de cada vez. Pensei nos meus filhos e entreguei a minha vida a Deus. Mas Glória não estava sozinha. Mal voltou a si, deu-se conta de que tinha perdido o sobrinho de vista. E agora? E onde está o meu menino? No mesmo comboio seguia Carlos Ramos. Estava de partida para a Suíça, onde ia emigrar. A viagem deste imigrante teve um fim precoce. Quando o comboio chocou, fiquei um pouco complicado, porque eu ia à janela de um momento para o outro, já estou lá embaixo ao fundo do corredor, as carruagens ficaram todas umas em cima das outras, eu fiquei mais à esquerda, mais à direita, não me lembro agora. Sei que saí para fora da carruagem para o lado onde hoje está o memorial. Estava impecável, só me doía um bocadinho o pescoço, mas eu
não tive problema nenhum, porque eu tinha 25 anos. Segundo o relatório da Comissão de Inquérito da CP, no comboio internacional seguiam entre 330 e 360 passageiros. O regional vindo da Guarda transportava entre 30 e 40 passageiros. Era neste último que seguia José Castanheira, operário de via e obras da CP. A ler um jornal do incêndio de Armamar. Eu ia a ler essa notícia. José Castanheira referia-se a outro acidente trágico que acontecera dias antes, a 8 de setembro de 1985. 14 bombeiros morreram num incêndio em Gondomar. E de repente deu-se uma rajada, aquilo parecia uma rajada, um barulho estridente. O que eu fiz foi correr para a porta, que já estava incendiada, porque nas portas existem os comandos das carruagens elétricos. E aquilo pegou fogo tanto de um lado como do outro. Pegou fogo. Saí do comboio e, como eu sabia que a estrada, que era logo ali, corri para a estrada, eu mais um colega meu. Aquilo era tanta confusão, era tanto lume, era tanta coisa, tanta gente a gritar. Dizem que há inferno, aquilo era um inferno puro. No Internacional, Glória Ferreira procurava o sobrinho no meio dos escombros. Não sei explicar como eu chego, eu saio daquele emaranhado todo e subi por cima das malas e chego ao corredor e encontro o meu menino. Encontro o meu menino estendido no chão. A prioridade naquele momento foi salvar a vida do rapaz que tinha 5 anos de idade. Mas eu caí no fogo, com o menino ao colo. Caí, a porta estava completamente a arder, e eu caí ali e gritei muito. E pedi ao Senhor, eu tenho que salvar este menino, ajude-me a salvar o menino, ajude-me a salvar o menino. E ele reuniu todos os esforços. Ele era uma pessoa baixa, era um senhor baixo, estendeu os braços e eu com os pés na outra porta, no meio do fogo, a sentir o calor, fogo nos pés, a empurrar o menino pelos pés para cima e o senhor tentar chegar-lhe. E, por sorte, que acho que nada acontece por acaso, naquele dia o menino levava uma roupa nova. E levava umas calças com umas alças. E ele conseguiu deitar-lhe a mão e agarrar o menino pelas alças das calças. Ele deve ter conseguido tirar-me e mandou-me abaixo como fez com o menino, e devia estar alguém. Eu penso que pela cor da camisa, que eu sei que o senhor tinha uma camisa azul e também tinha os olhos azuis. Também está gravado, porque eu olhei e andava assim a rebolar. E depois, quando paramos, o senhor tentou levantar, mas eu tinha os pés queimados. Mas não tive mais nada. Perto do local do acidente, na Estrada Nacional 234, estava a passar uma ambulância dos bombeiros de Aguiar da Beira. Lá dentro, a transportar um doente, iam Luís Abreu e o pai. Uma viagem de rotina da qual Luís, com 21 anos na altura, nunca haveria de se esquecer. Nós íamos aqui do Centro de Saúde de Aguiar da Beira com um doente de psiquiatria para o Hospital do Lourvão. Quando paramos, que estamos a aproximar, começamos a ver um fumo a sair de um pinhal, e depois eu comentei até com o motorista, que era o meu pai, disse, olha, parece que está ali a começar um incêndio. Quando nós nos aproximamos mais, já começamos a ver aquelas pessoas todas que conseguiram sair das carruagens, a chegar para a estrada, porque não era assim muito longe, a correr para a estrada. Para nós paramos, damos um alerta via uma vez, depois fomos entirados da situação, depois começamos a ver, depois aquilo é um stress muito grande, porque começamos a ver aquela gente toda, aproximar-se uma ambulância ali, a parar, ali toda a gente, uns feridos, pessoas feridas, outros. Foi depois na segunda comunicação, na segunda, que nós dissemos para que tragam também viaturas de combate a incêndios, porque as carruagens estão a arder. O socorro foi bastante rápido para os meios da época. Quem ouviu o alerta diz que Luís Abreu repetia de forma insistente o pedido de envio de muitas ambulâncias para a estrada de Nelas a Mangualde. O médico Américo Borges, hoje com 82 anos, era o comandante dos bombeiros voluntários de Canas de Senhorim. Normalmente ficava sempre sentado em frente à estação de comunicações. Foi um dos primeiros a ouvir os pedidos urgentes de Luís Abreu. E ouvi uma mensagem na rádio dos bombeiros
em que diz: mandem muitas ambulâncias para a estrada entre Mangualde e Nelas. Poucos minutos depois da primeira mensagem, há uma segunda mensagem que diz: tragam também autotanques, que as carruagens estão a arder. É aí que eu me apercebo de que tinham sido um acidente com os comboios na linha da Beira Alta. Chegámos a Alcafaz, vimos as carruagens a arder, centenas de pessoas à volta das carruagens a tentarem socorrer as vítimas que se encontravam no seu interior. Eu pedi ao Mário Guerra para ligar a bomba do autotanque, agarrei numa agulheta de alta pressão e entrei numa carruagem a arder. Até que eu vinha sempre com a mangueira na mão, aberta, com a água a alta pressão. Cheguei à porta da carruagem, o Mário Guerra volta-se para mim e diz: você é maluco? Falta de respeito para com o comandante, como é óbvio. Quero ficar aí junto das outras. Foi eu, devo-lhe a vida a ele. Naquele cenário, Américo agiu de cabeça quente. Comandava as operações com a roupa de verão que trazia vestida e, na tentativa de salvar vítimas, entrou numa carruagem em chamas. Mário teve de sair em auxílio do comandante. A primeira coisa que eu fiz foi engrenar a bomba. E o seu comandante saiu para o lado direito, abriu a agulheta e ingenuamente olha para o topo lateral da carruagem, e eu e ele víamos vultos a moverem-se, tudo envolto em fogo. Víamos os vultos. É que os materiais que ardiam no interior da carruagem, os plásticos, cabedal, napas, libertavam fumos muito densos. O calor era extremo. Apesar de levar uma agulheta de alta pressão, o comandante Américo Borges não teria sobrevivido. Qual é o meu espanto quando vejo um artista dentro da carruagem, lá dentro, mas tudo a arder. E a mangueira a fugir-me por enrolador, cheio, e ele aparece-me todo negro, já meio negro. Chamei-o maluco. O incêndio mais grave foi na terceira e quarta carruagens. Que eram aquelas carruagens metalizadas. Sim, exatamente. Chamadas carruagens cama ou wagon Lincoln. Eu, pessoalmente, retirei, sem luvas, a maior parte dos corpos carbonizados das carruagens. Há 40 anos, relatava assim à RTP o que estava a viver. O que é que viu? Uma amálgama de ferros torcidos, como ainda está à vista, feridos que eu nunca me convenci que fosse possível retirar vivos das carruagens, e mortos. Eu estive lá desde o primeiro minuto até ao último minuto. Na altura, ao contrário daquilo que se passa hoje, os meios de socorro automobilizaram-se. Há parte dos feridos que são projetados para fora das carruagens. Há outros que conseguem entreajudarem-se e saíram pelos próprios meios. Cometem um grave erro porque depois tentam regressar às carruagens para tirar alguns haveres. Diogo Lopes foi o primeiro bombeiro da Corporação de Mangualde a chegar ao local do acidente. Quando tocou a sirene, pensava que era mais um fogo florestal. Havia imensos feridos já alinhados na Estrada Nacional 234, e na minha primeira ida lá foi pegar uma senhora e trazê-la para o Hospital de Mangualde na altura, e no Hospital de Mangualde mandaram-me diretamente para Viseu. Alberto Moreira, então de 28 anos, estava perto do local do acidente quando foi interpelado pela ambulância de Aguiar da Beira, que perguntava onde era o Hospital de Nelas. Pensava que era algum autocarro que estava a arder ou qualquer coisa, mas não. Cheguei lá ao local, vi muita gente já à beira da estrada, alguns com malas. Fui para baixo junto, vi aquilo tudo a arder, vi pessoas a deambular por lá com as mãos agarradas à cabeça, aquilo parecia um filme daquele de terror. Ainda antes da chegada dos meios de socorro e das autoridades, houve dezenas de populares que ocorreram ao local, movidos pela curiosidade. Vi algumas pessoas já coladas nos vidros, não foram muitas, mas uma ou duas eu vi coladas nos vidros. João Alberto é atualmente o único fotógrafo com estabelecimento aberto no concelho de Nelas, mas há 40 anos era apenas um apaixonado pela fotografia, um fotógrafo amador que desejava tornar-se profissional. Portanto, diz-me que este senhor estava aqui a espreitar na fotografia. Sim. Está a espreitar para o interior da carruagem a ver se estava lá alguém. Sim. E o fogo já está na outra ponta da carruagem. Já é avançando. Assim que viu o corrupio de ambulâncias a sair dos bombeiros de Canas de Senhorim,
resolveu segui-las. Ele levou a sua máquina fotográfica, claro. Parei na Estrada Nacional, aquilo fica, a linha passa aí a uns 100 metros da Estrada Nacional, parei o carro na Estrada Nacional, fui para lá com a máquina fotográfica na mão e fiz depois o percurso até ao centro da colisão. João Alberto pode ser considerado como o fotógrafo de Alcafaz. Estamos na Fotomania, o seu estúdio, em Canas de Senhorim. Isto aqui só se vê praticamente tudo a arder, mal se identifica a carruagem, é só fumo e chamas. Mais um ferido, uma sorefame. E isto é um cadáver queimado em si. Queimado que foi parar ao teto da carruagem sorefame. Impressionante. Foram estas imagens e as imagens da RTP que ficaram como memória daquele dia. São fotos arrepiantes, sim. São imagens que documentam as operações difíceis e morosas de retirada dos corpos das carruagens que arderam. E o que descobriu a investigação ao acidente? Andámos ali uns dias baralhados, porque havia outras pessoas de serviço, quem é que estava, quem é que não estava, quem é que deu o avanço, quem é que deu o avanço, e às tantas pusemos os dois senhores, enfim, a cotejar informações, e eles acabaram um dia às tantas da manhã confessar, nós enganámos um ao outro, nós fomos os responsáveis. No próximo episódio, revelamos as conclusões do relatório inédito de investigação a este acidente. Eu sou o Ruben Martins. Esta série foi escrita por mim, pelo Carlos Cipriano e pelo Diogo Ferreira Nunes. A revisão é da Inês Rocha, a sonoplastia do Daniel Leitão. Este é um podcast público em parceria com a Antena 1. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.